Você está pensando em fazer um curso para melhorar sua qualificação profissional, mas não sabe entre qual escolher? Técnico, tecnólogo, bacharelado ou licenciatura? Pois fica comigo que depois desse vídeo você vai ter as ferramentas necessárias para tomar uma decisão. Meu nome é Fernando Santos e este é mais um vídeo de saberes para além da sala de aula. Vamos lá começar? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que os cursos de bacharelado e de licenciatura neste vídeo foram colocados em um único grupo chamado de graduação, a chamada graduação tradicional. Depois no nosso canal nós vamos ter um vídeo só para falar sobre todas as diferenças entre bacharelado e licenciatura, mas que esta não é a ideia deste vídeo em questão. Então os dois estão no mesmo grupo. Existem muitas diferenças entre esses três tipos de curso. Por isso essas diferenças foram agrupadas em 7 grupos. 7 categorias. Ao final do vídeo você vai ser quase um especialista. O primeiro grupo, ele fala justamente sobre as características legais e normativas sobre estes 3 cursos. A primeira coisa que você tem que saber é que os cursos técnicos, eles são cursos de nível médio, enquanto que os cursos de tecnólogos e os cursos de graduação, eles são cursos superiores. Segundo o Decreto 2208 de 1997, os cursos técnicos eles se destinam a criar uma habilitação profissional. Então a ideia dos cursos técnicos é criar as competências necessárias e a habilitação necessária para o exercício de uma profissão específica. Os cursos técnicos eles são vistos como cursos de ensino médio e são 4 categorias diferentes para esse tipo de curso, que são concomitante, subsequente, integrado ou então os cursos FIC, de formação inicial e continuada. Mais tarde nós vamos ter um vídeo só falando sobre por que fazer um curso técnico. Segundo o parecer 436 do Conselho Nacional de Educação, os cursos técnicos até a década de 80, eles eram estruturados de uma forma a ensinar um tipo de produção muito seriada e bem estruturada. Acontece que com as décadas seguintes, a complexidade dos setores produtivos, como também das relações entre esses setores, exigia um conhecimento mais profundo. Devido a essa necessidade, surgem então os cursos chamados tecnólogos. A ideia do curso tecnólogo é que se tenha um conhecimento mais aprofundado que ainda seja direcionada à aplicação profissional. Inclusive, os cursos tecnólogos eles são completamente orientados ao mercado de trabalho. Os cursos tecnólogos são tão voltados para o mercado de trabalho que, segundo a portaria do MEC 1647, os centros responsáveis por ensino dessa modalidade elas podem inclusive suspender ou restringir a quantidade de vagas ofertadas para atender às demandas do mercado de trabalho, ou seja, evitar a saturação de uma determinada área profissional. Além disso, os cursos tecnólogos eles têm que estar restritos a 13 eixos já pré-definidos pelo ordenamento nacional. Já os cursos superiores, eles demandam um processo burocrático bem mais complicado para a sua aprovação. Eles permitem uma menor flexibilização em relação ao tipo de curso, porém sua aprovação não está restrita a nenhum número limitado de eixos de ensino nem eixos tecnológicos. A segunda categoria das diferenças são os requerimentos mínimos para a entrada do estudante em cada um desses cursos. Nos cursos técnicos, o estudante ele pode ter um requerimento ou de ensino fundamental completo ou então de ensino médio completo, dependendo da categoria desse tipo de curso. Então, cursos diferentes, eles têm demandas diferentes, mas podendo ser ou a conclusão do ensino médio ou a conclusão do ensino fundamental. Já os cursos superiores, ou seja, tecnólogo ou então graduação, eles têm exigência mínima da conclusão do ensino médio. Ou seja, se você estiver formado no ensino fundamental, você ainda tem que terminar ou o ensino médio ou algum tipo de ensino que seja equivalente à formação de ensino médio. A próxima categoria de diferença é justamente a entrada para cada um desses tipos de curso. Os cursos técnicos, eles podem exigir simplesmente uma visualização do histórico ou algum tipo de pontuação, ou então, dependendo da quantidade de candidatos, algum tipo de exame, sendo entrevistas ou então um exame escrito. Já os cursos superiores, por lei, eles têm que exigir um exame escrito para a sua entrada. Ou seja, cursos tecnólogos ou então de graduação, eles exigem um vestibular. O mais comum
é justamente o Enem. Mas algumas instituições continuam com seus vestibulares não integrados ao Enem. A próxima categoria ela é muito influenciada pelas duas últimas, que é justamente o tempo para conclusão. Os cursos técnicos eles podem ter um tempo de formação de alguns poucos meses até 3 anos, dificilmente ultrapassa essa marca. Já os cursos tecnólogos, eles têm uma média de 2 ou 3 anos para sua conclusão. Os cursos de graduação, por sua vez, eles têm uma duração de 4 ou 5 anos para a sua conclusão, o que acaba criando uma diferença também em relação ao tipo de estudante que acaba podendo entrar neles. Muitos dos cursos de graduação acabam, por sua vez, sendo de turnos integrais, ou seja, manhã e tarde, dificultando muitas vezes o acesso a algumas pessoas que já estejam em um trabalho de 40 horas semanais. A próxima diferença provavelmente é a mais profunda entre todas elas. Para entender a próxima diferença, é importante que aprendamos que a empresa ela pode ser dividida em 3 níveis. No primeiro nível, chamado de estratégico, nós temos decisões voltadas para um longo prazo, decisões extremamente complexas e difíceis que as empresas devem definir, como qual o tipo de produto que ela vai atuar, qual o tipo de serviço que ela vai fornecer, quais serão as principais capacidades produtivas que nós devemos esperar naquele tipo de empresa. O segundo nível nós podemos chamar de nível tático. O nível tático ele faz uma tradução entre esses pensamentos de longo prazo e essas metas de longo prazo, como também a visão da empresa, em coisas que possam ser mais palpáveis. A sua atuação ela é muito mais orientada a um horizonte de médio prazo. E por último nós temos o nível operacional, que são justamente as atividades do chamado dia a dia, do cotidiano, em que elas têm um horizonte temporal muito reduzido, de algumas horas ou então no máximo alguns dias de atuação entre esses profissionais. Acontece que os tipos de curso que nós estamos falando, ele tem uma certa relação com esses níveis, em que os cursos de graduação eles têm uma atuação muito mais estratégica nas empresas, ou seja, esses profissionais formados em curso de graduação, eles muitas vezes eles atuam em funções de um prazo maior. Não necessariamente uma visão estratégica, eles vão estar no nível estratégico, por exemplo, de uma corporação. Já os cursos tecnólogos, eles vão estar no nível tático, em que ele tem uma tradução entre essas visões de um maior prazo para visões de menor prazo e suas atividades mais cotidianas. E por último, o nível técnico, em que vai ter uma atuação muito mais nas atividades do dia a dia. Atividades de pouca duração e muitas vezes de complexidade bem mais reduzida. Muitas pessoas tendem a acreditar que existe um nível que é mais importante do que os outros. E quando eu estou na sala de aula, eu gosto de usar a analogia de um time profissional, por exemplo, um time de futebol. Se nós pegarmos um time de futebol, ele é uma empresa. E que no nível estratégico, nós temos a diretoria e mesa diretora de um time, os principais acionistas e os responsáveis principalmente por financiar todas as empreitadas do time. Já no nível tático, nós vamos ter os técnicos e toda a equipe técnica, como fisioterapeutas ou então aquelas pessoas responsáveis por manter o condicionamento físico. E por último, no nível operacional, nós vamos ter os jogadores, que vão traduzir os objetivos de longo prazo em objetivos realmente palpáveis, ou seja, jogar. E agora eu vou fazer a pergunta, qual deles é o mais importante? A verdade é que todos os 3 são importantes. Então nós temos que nos desapegar à ideia de uma supremacia de um deles em frente aos outros. Existe uma maior complexidade no nível estratégico, mas não quer dizer que os outros níveis não sejam importantes. Temos que desmistificar isso. Nossa penúltima categoria é uma das primeiras que as pessoas perguntam, que é justamente o salário. Isso vai variar em cada uma das áreas. É claro que algumas vão estar mais próximas entre esses 3 tipos de cursos e outras vão ter diferenças maiores. Agora eu vou puxar um pouquinho mais a sardinha para o meu lado e vou usar como exemplo a área da mecânica. Na área da mecânica, um técnico em mecânico ele tem um salário que pode ir de 2 a 3 mil reais. Se for um tecnólogo formado na área, então o salário ele já aumenta de 4 a 5 mil reais. Já se for um engenheiro mecânico, o salário médio é de 7 a 8 mil reais. Mas é claro que isso muda em cada uma das áreas e mesmo se a gente considerar uma única área, vão existir diferenças salariais muito grandes. Inclusive, um engenheiro mecânico pode receber de 5 a 14 mil reais. Se você quer saber qual é a diferença de um engenheiro que recebe 5 mil ou de um engenheiro mecânico que recebe 14 mil, eu recomendo que você veja o vídeo que vai aparecer agora no card falando sobre isso. E também nós temos um vídeo falando sobre o técnico em mecânica.
E por último, a última categoria fala sobre a abrangência da formação e suas certificações. Os cursos de nível técnico, eles são os mais diretos possíveis e suas atividades são extremamente bem estruturadas. Espera-se que as atividades de um formado em um nível técnico, elas já sejam fáceis de você perceber quais são as atitudes que você deve tomar. O tecnólogo, ele acaba sendo extremamente voltado para o mercado de trabalho e a área e atender às necessidades da área econômica. Inclusive, o decreto 2208 fala explicitamente isso, em que a formação tecnóloga ela é justamente para atender às demandas do mercado profissional e do mercado de trabalho. Já a graduação, ela pode ser tanto para ir para o mercado de trabalho, como para fazer pesquisa ou então continuar a sua formação profissional em cursos de pós-graduação. Apesar de serem ambos cursos superiores, os tecnólogos e os cursos de graduação, eles têm 3 diferenças significativas quanto à abrangência. A primeira delas é a parte de pós-graduação. Apesar dos cursos tecnólogos serem aceitos nos programas de pós-graduação, a formação desse profissional ela é menos orientada para esse tipo de curso. Já os cursos de graduação, eles têm uma formação mais abrangente e acaba se adequando mais aos requerimentos e exigências dos cursos de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado. Uma segunda diferença é em relação aos concursos públicos. Alguns concursos públicos eles aceitam a atuação de tecnólogos, porém outros eles restringem apenas as graduações tradicionais. Então, se você quer fazer um curso para depois ir atrás de um concurso público que é o seu sonho, então avalie se aquele concurso público aceita a formação de tecnólogo nas suas exigências mínimas. Alguns colocam um requerimento simplesmente de formação superior e outros eles especificam que seja bacharelado ou então licenciado. E por último, nós temos o meio privado. Em geral, no meio privado, quem leva certa vantagem é o curso tecnólogo, pois não vai ter realmente tanta diferença para uma empresa se você é formado tecnólogo ou então se você é formado bacharel ou licenciado. E às vezes a empresa ela até vai preferir que seja um tecnólogo, pois a formação dele é mais rápida e muitas vezes mais orientada ao mercado de trabalho do que seria um graduado. Então muitas empresas elas acabam estimulando que os seus funcionários queiram um curso tecnólogo para justamente melhorarem as suas competências na sua atuação profissional, e o curso tecnólogo ele acaba sendo mais rápido de concluir. Essa diferença, porém, ela pode inverter devido a imposições legais. Como assim? Existem algumas áreas que elas necessitam de alguma imposição que exige uma graduação tradicional. Vou dar um exemplo da área tecnológica. Então, na área da engenharia, existe a chamada ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. A ART ela tem tanto para o nível médio quanto para o nível superior. E dependendo da área de atuação, o nível médio ele tem as suas atribuições e o nível superior tem outras atribuições, sendo ARTs específicas de cada uma dessas áreas. Existem ARTs que podem ser assinadas por tecnólogos, porém a abrangência de sua atuação ela acaba sendo mais restrita do que a abrangência de um graduado tradicional. Então, se o seu interesse é a atuação em uma área restrita que existem cursos técnicos e tecnólogos, eles provavelmente vão oferecer algumas vantagens bem interessantes. Porém, se o seu interesse é uma atuação mais abrangente naquela área, aumentando a quantidade de opções, então cursos de graduações tradicionais eles são mais recomendáveis. É muito importante dizer que não existe o curso melhor. Não existe um curso melhor entre esses 3 tipos. O que existem são cursos que são mais compatíveis com seus interesses, com suas aptidões e com seus desejos de atuação profissional, e que alguns vão atender melhor tanto às suas necessidades quanto às necessidades das empresas que vão contratar os profissionais. Eu espero que as principais diferenças tenham ficado claras entre esses 3 tipos de curso e que não existe curso melhor, porém um curso que é mais recomendado. Se esse vídeo te ajudou, lembre-se de curtir. E se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo, amiga ou então familiar que tem interesse nesses cursos, mas ainda não sabe qual escolher, lembre-se de compartilhar esse vídeo com essas pessoas. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!